Hi boys, hi girls, Ryanes, Railsons, Raimundos e oi para vocês que não têm esses nomes, tudo bem? Eu sou o professor Érico e hoje nós vamos conversar um pouco sobre mentalidade de crescimento. Mas antes, para ficar interessante, é legal que você baixe o nosso material de apoio e também fique ligado quando este símbolo aparecer para que você possa pausar o vídeo. Mas você sabe o que é mentalidade de crescimento? Faz ideia do que seja? Não? Então vem comigo. Aqui nós vamos chamar de mentalidade um conjunto de crenças e atitudes que vão direcionar o nosso pensamento, o nosso comportamento e a nossa personalidade. A professora e psicóloga da Universidade de Stanford, lá nos Estados Unidos, a Carol Dweck, ajudou a identificar dois tipos de mentalidade. Uma mentalidade fixa e uma mentalidade de crescimento. Na mentalidade fixa, a inteligência é algo que não pode ser alterado. Mas no caso da mentalidade de crescimento, a inteligência é algo que pode e deve ser constantemente desenvolvida. O poder de acreditar que nós podemos melhorar faz muita diferença. E é importante também lembrar que nós podemos ter os dois tipos de mentalidade. Mas qual seria a sua mentalidade? Fixa? De crescimento? As duas? É isso que a gente pode descobrir agora. Vamos falar um pouco sobre a mentalidade fixa. Você já deve ter pensado e até dito frases como eu não vou conseguir, eu não sou bom nisso, isso nunca vai entrar na minha cabeça e outras coisas do tipo. E essas frases, essas expressões acabam se transformando em crenças que nos limitam. Quando a gente acredita que não é capaz de fazer alguma coisa, nós desistimos logo de cara, nem nos damos ao trabalho de mudar isso. Calma. É normal termos crenças limitantes, mas como fazer para mudar isso? O primeiro passo é identificar essas crenças. Vamos pensar um pouco. Imagina uma situação difícil para você lidar. Por que essa situação você considera difícil? E o que está te impedindo de alcançar tudo aquilo que você deseja? Eu vou dar um exemplo. Eu não consigo cozinhar de jeito nenhum. Eu sou péssimo nisso. Por quê? Porque eu acho que eu vou quebrar tudo, vou derrubar as coisas, queimar a casa, entre outras coisas trágicas. Vamos aproveitar e pegar o nosso material de apoio? Usem rascunhos. Vamos aproveitar e escrever agora tudo aquilo que a gente pensou até agora. Com isso, nós podemos dar o primeiro passo, definir as nossas crenças limitantes. Vamos fazer uma reflexão? Para cada item das crenças limitantes que a gente escreveu, vamos pensar em como essas mesmas crenças estão limitando a nossa vida. Pronto, nós já temos as crenças limitantes e temos o como isso vai impactar ou limitar as nossas vidas. Vamos agora pensar sobre os próximos passos? Vamos falar um pouco sobre a mentalidade de crescimento. A convicção que a gente tem sobre a nossa própria inteligência influencia a nossa capacidade de aprender. Porque quando a gente muda a nossa mente, a gente também muda as nossas ações e, por consequência, os resultados daquilo que nós desejamos. E é importante também aprender a lidar bem com um erro. Porque o erro, na verdade, não é um fracasso, e sim a parte de um processo para a nossa melhoria. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu comecei a jogar futebol, eu era péssimo em baixadinha. Mas eu identifiquei o meu erro, treinei pra caramba e hoje sou muito melhor. Mas se eu apenas tivesse identificado meu erro e tivesse me conformado, eu nunca ia melhorar. Agora que a gente já aceitou o erro como parte da nossa evolução, é importante analisar esse mesmo erro, identificar, entender e aprender com ele. Por exemplo, eu estou estudando para uma prova por vários dias. Não me falta esforço, mas não consigo os resultados que eu esperava. Mas será que eu estou sabendo exatamente qual é a minha dificuldade? Será que eu identifiquei minhas dificuldades e aprendi com elas? Quem tem mentalidade de crescimento precisa encarar as dificuldades, não como obstáculos, mas como oportunidades. Por exemplo, num jogo de videogame, existem vários desafios.
Mas isso te faz querer desistir do jogo? A gente acaba não querendo desistir porque a cada desafio vencido existem novos desafios, novas fases abertas e recompensas. E quanto maior o desafio, mais vontade a gente tem de jogar. Isso é mentalidade de crescimento. Vamos pegar de novo o nosso material de apoio? A gente já pensou sobre as nossas crenças limitantes e como elas nos limitam. Agora, o que a gente precisa fazer é substituir essas mesmas crenças limitantes por crenças fortalecedoras. Como fazer isso? Vamos pegar a lista que a gente elaborou e pensar no seguinte. Em primeiro lugar, como deixar essas situações do jeito que a gente quer. Em segundo lugar, como fazer para transformar essas experiências em aprendizado. Gente, eu até pensei num exemplo pegando a minha crença limitante. Porque eu acredito que eu sou desastrado, que eu vou quebrar tudo e por isso eu acho que eu não sei, que eu não consigo cozinhar. Mas o que é que eu quero? Eu quero aprender, eu quero poder cozinhar. E eu sei que é possível, porque outras pessoas fazem isso o tempo todo. E também porque eu posso aprender. Por exemplo, pegando uma receita mais simples, um ovo cozido, por exemplo, e depois ir aumentando o grau de dificuldade. Ou então, procurando experiência com alguém que saiba cozinhar muito mais do que eu. Agora, pensa em situações da sua vida que parecem muito difíceis e não muito promissoras, como o exemplo que eu acabei de dar. Com a experiência que a gente vai adquirindo, com os erros que às vezes podem ser muitos, aos poucos nós vamos adquirindo experiência, vamos evoluindo e aos poucos podemos ir conseguindo tudo aquilo que a gente deseja. E esse é o nosso principal recado. Com persistência, com coragem, com determinação, tudo que vocês querem pode ser possível. E é com isso que eu me despeço de vocês, desejando a todos boas vibrações e, é claro, conte sempre com a gente para tudo o que vocês precisarem, tá bom? Abraços a todas e a todos, aliás, abraços muito calorosos e nos vemos numa próxima. Bye boys, bye girls, baianos.